Olá a todos. Vamos lá, né? Vamos começar a falar dos temperamentos. Eu espero que vocês tenham lido, né, o livro da Yara. É um livro muito facinho de ler, bem didático. A linguagem é muito clara, muito acessível. Eu coloquei o PDF lá no Telegram, né? Então, caso vocês tenham interesse, é só ir lá e baixar. São 38 páginas, se não me engano. É um livro bem curtinho, de linguagem muito fácil, mas de conteúdo muito profundo. Então, vale a pena. Eu recomendo muito vocês a fazerem essa leitura. E também só para avisar que além desses vídeos, além de estarem, né, aqui lá no Telegram, eu estou deixando aqui também numa série que eu chamei Relações e Seus Ciclos. Então eu vou estar falando realmente dessas relações, do relacionamento, né, dos nossos relacionamentos, e comparar e trazer, né, e exemplificar e contextualizar com os nossos ciclos menstruais. E só que agora a gente vai começar e vamos começar pelos temperamentos. Talvez para quem já ouviu falar, né, de temperamentos, esse vídeo seja um pouquinho maçante, né, para quem já faz esse estudo, mas para quem nunca ouviu falar, eu vou tentar da melhor forma, da forma mais simples e mais didática, tentar falar um pouquinho, né, do que é esse conceito, do que são esses estudos, para que vocês possam começar a se familiarizar com esses conteúdos, né, com esses ensinamentos que eu tenho trazido para vocês. Os temperamentos, na verdade, eu acho que foi o primeiro estudo que eu me lembro de ter feito dentro da minha jornada, né, do meu caminhar espiritual. Quando eu conheci, né, a Yara, era isso que ela falava, era disso que ela falava, e era o tempo todo, não era apenas em momentos de discipulado ou reunião. Isso fazia parte da vida dela e da vida das pessoas que estavam com ela naquele momento. E isso ainda faz parte, né? Ainda é o assunto principal, central, que existe dentro da comunidade e que existe entre nós quando nós estamos conversando. Então, tudo acaba sendo, os temperamentos acabam sendo referências, né, de várias conversas. Sejam elas sérias, sejam elas brincadeiras, a gente sempre está brincando com esse conhecimento. Então, assim, embora, né, nós tratamos desse assunto de forma tão frequente, os temperamentos, ele não é um estudo que a Yara tenha trazido, né? Então, Hipócrates, né, dentro de, sei lá, quantos anos? 2000 anos, que é um filósofo grego, né? Ele, pai da medicina, então foi ele que primeiramente falou a respeito dos temperamentos. E ele associava, né, aquele comportamento com uma parte do corpo da pessoa. Então ele separou, né, ele segregou esses comportamentos em 4 sujeitos, que é o sujeito melancólico, o fleumático, o colérico e o sanguíneo. E ele relacionou isso com partes do corpo. Nós não tratamos o temperamento dessa forma, a gente não é a linha ou a vertente que a gente segue, né, de estar falando dessa estrutura fisiológica, mas nós consideramos sim a questão genética. E essa questão genética é tão séria, assim, é tão forte, que, por exemplo, o meu temperamento, vocês vão entender um pouquinho mais pra frente, né, quem já entende, vamos já falando a respeito disso. Mas eu sou sanguínea com colérica, né? Então, eu sou sanguínea com colérica, que é um real extrovertido. Então, esse temperamento é um temperamento que está à minha volta desde o meu nascimento. Como assim? O meu pai é colérico,
consanguíneo. A minha mãe é colérica com fleumático. A minha avó que me criou é melancólica com colérico. O marido dela, que eu também fui criada por ele, colérico com fleumático. Os meus outros avós, da mesma forma. O meu avô, colérico com melancólico. A minha avó, fleumática com colérico. E isso é tão engraçado que a gente considera, assim, os pais e os avós, mas eu costumo brincar que eu venho, né, de um grupo familiar de coléricos e o meu colérico é um colérico meio que de sobrevivência. Porque dentro de casa eu tinha pai e mãe coléricos e 2 irmãs coléricas. Então eu era sanguínea com colérica, né? Que era para estar sobrevivendo a toda essa praticidade, né? A toda essa energia extrovertida, né? Que o colérico tem. E não para só por aí. Todos os irmãos do meu pai, todos. Meu pai são 7 irmãos, são 6 e ele o 7º, todos eles são coléricos. O único irmão que minha mãe tinha era colérico. Todos, sem exceção. Todos os meus primos, né, de 1º grau, são coléricos. Com exceção de uma tia, que é casada com um tio, que não é colérico, mas o restante todos coléricos. Então, não pode ser coincidência. Essa relação é muito clara, né? Essa questão da hereditariedade é muito forte, é muito clara. Eu tenho 3 filhos e a minha filha mais velha, que é a Sara, hoje ela tem 15 anos. E quando eu parei para analisar toda a genealogia da minha família em termos de temperamentos, eu fui observar que ela foi a primeira não colérica do meu ciclo, né? Então ela é sanguínea com melancólico e depois veio o meu filho, que também não é colérico. Ele é fleumático com sanguíneo. E aí, para fechar, né, eu tenho uma caçulinha e a minha caçulinha é colérica. Eu falei, agora eu vou fechar com chave de ouro, colérica. Colérica com sanguíneo, que é o oposto, né? É o meu temperamento, só que o inverso do meu temperamento. Também um real extrovertido. Então, se você começar a pegar desse ponto, né, e começar só daí a analisar o seu temperamento e toda a sua raiz, você vai ver que as suas relações, que os seus relacionamentos, eles se repetem numa recorrência muito grande, numa frequência e numa recorrência muito grande, dentro daquele temperamento ou daqueles temperamentos que desde a infância te falam de forma muito forte, né? Então, isso é muito interessante da gente perceber e da gente analisar essas recorrências, né? Essas relações que nós temos. E não para por aí, eu falei de grupo familiar. As 4 melhores amigas que eu tenho, elas são coléricas. Então, a Alana e a Luciana, que são coléricas com melancólico, e a Chádia e a Michele, que são melancólicos com colérico. Então, assim, família, eu poderia dizer, bom, não escolhi, né? Mas amizade é demais, né? Então, isso é muito interessante. Isso diz muito a minha história, né? Aos meus estudos. Eu acho isso muito interessante. Então, fica aí o convite para vocês. Leiam o livro, analisem o seu próprio temperamento e essas relações que você está inserida, para que você consiga entender, né? Quem é você e quem são essas pessoas que estão à sua volta. Bom, deixa eu ver aqui. Sim, por que a gente estuda, né, os temperamentos? Ele é pra gente um instrumento muito, muito, muito rico de autoconhecimento. Nós não somos